Sejam bem-vindos ao podcast Você com Josenildo Câmara. Hoje temos uma convidada muito especial, a doutora, a advogada Ellen Safira. Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Josenildo. Para mim sempre é uma honra estar aqui com você, mais uma vez, compartilhando um pouco do meu conhecimento na área criminal e fazendo com que as pessoas conheçam um pouco de mim e do meu trabalho. É uma honra. Obrigado. Hoje vamos falar de crime de estelionato e também crimes contra a honra. Posso ficar lhe chamando só de doutora, né? Sim, com certeza. Doutora, o que é crime de estelionato? Bom, Josenildo, o crime de estelionato, o tão conhecido 171, que a gente costuma ouvir bastante, né? Até em brincadeiras com nossos colegas. Ah, você é 171, né? Também chamado de alienação fraudulenta de coisa própria, né? É um crime onde alguém, utilizando artifícios, induz outra pessoa ao erro para obter essa vantagem ilícita, certo? Esse crime, por mais que já esteja intrínseco na cultura brasileira, é um crime que vem tendo seu aumento devido ao uso da tecnologia. Consequentemente, a tecnologia aumentou e aí os crimes cibernéticos, o estelionato cibernético, por exemplo, o phishing, que é o que a gente costuma ver nos nossos casos no dia a dia, vem aumentando, porque as pessoas muitas vezes entram em sites não confiáveis, os criminosos através de ligações se passam por instituições financeiras, se passam por autoridades solicitando dados para que aí sim consiga obter essa vantagem ilícita. Então, a gente observa bastante esse aumento do estelionato, né? Essa alienação que a gente chama, né? Você utilizar-se de artifício para enganar outra pessoa. Além desse estelionato também, a gente vem percebendo um crescente aumento com o uso da tecnologia do estelionato sentimental, que é, por exemplo, a gente vê casos de galãs do Tinder, muitas vezes galãs do Facebook, né, que são as pessoas que são criminosas que se passam por uma pessoa que não existe, né, e depois ficam usando, brincando, ludibriando o sentimento das pessoas para que aquelas pessoas ali, através dessa indução ao erro, possa ali repassar algum valor, né? Fazendo com que aquela pessoa ali, ela seja vulnerável aos olhos do criminoso. Então, o estelionato basicamente é isso, né? É se utilizar de meios ardilosos, ardis, para poder cometer ali aquela fraude, né, e obter alguma vantagem. Então, basicamente, seria isso aí. Essa semana, passou no jornal, um escritório, como se fosse uma empresa que era utilizado só para esse tipo de crime. Aí se encaixa nesse phishing? Sim, são quadrilhas, né? O que a gente vê, muitas vezes as pessoas, elas têm medo de denunciar, o que dificulta, né, o trabalho da polícia para o combate desses criminosos. Geralmente não são uma pessoa só, é uma quadrilha, né? Essa quadrilha, ela é super equipada com locais, com todo um material disponível, né, e conhecimento. Inclusive, muito desconfio que existam pessoas que realmente têm um intelectual muito alto, né, porque essas pessoas, elas se utilizam até de dados sigilosos de empresas para poder induzir alguém ao erro. Por exemplo, eu mesma, aconteceu semana retrasada, eu não caí porque a gente, né, tem um conhecimento, né, mas eu sei que muitas pessoas não têm essa malícia, né. Mas não vai dizer que foi o galã, não. Não, não foi o galã, foi o galã não, dessa vez não. Mas assim, mandaram uma mensagem para mim, olha só, no Nubank. Mandaram uma mensagem dizendo que eu tinha efetuado uma compra no valor de R$ 2.000 e se eu reconheceria essa compra, que inclusive alguns advogados estão repostando sempre, comunicando disso, que eu acredito que seja um novo golpe. Que está aí, golpe da moda, né, que a gente chama. E aí eu disse que eu já na malícia não respondi essa mensagem, né, e eles me ligaram. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber o erro de português dessas pessoas. Muitas vezes vem com algum erro ortográfico
na mensagem, ou então no WhatsApp, e etc., observar os links, né? E essa pessoa falou comigo e errou bastante na hora de falar, né? Eu atendi a ligação, não, porque você efetuou uma compra de R$ 2.000, numa loja do Carrefour, e passou seu cartão no banco, você reconhece essa compra? Aí eu disse, reconheço. Não tinha comprado, mas disse reconheço, porque se eu não reconhecesse, eles iam mandar para uma central, que, ou seja, é um estúdio, um corpo de criminosos ali em um determinado local, ali sempre mandando informação, seja uma quadrilha, ia mandar para essa central, né? Ou seja, a primeira pessoa que é a autora do crime, ela já ia repassar para outra pessoa que poderia ser uma coautora, para poder dizer que é realmente uma central no banco e eu poder confirmar que eu não tinha efetuado essa compra. E aí eles confirmam seu CPF. Aí eu ia ter que dizer os 3 primeiros números, digite seus 3 últimos números. E assim eles iam ali obter por meio fraudulento, me induzindo ao erro, eu acreditando que seria realmente a Nubank ligando para mim, para que eu pudesse ali repassar meus dados e fazer com que eles, de certo modo, conseguissem retirar alguma vantagem de mim, né? Então a gente precisa ficar bastante atento porque é o golpe da moda, é o estelionato ali na parte virtual, que a gente chama de estelionato cibernético. Exato. Nessa reportagem, foi em torno de umas 10 pessoas. Segundo a reportagem, a maioria, pelo menos as atendentes lá do telemarketing, todas foram liberadas, pagaram só uma multa. Sim, porque o estelionato, a pena dele é de 1 a 5 anos de reclusão, mas aí existem vertentes dentro do estelionato que vai depender da prova, vai depender das circunstâncias, que aumentam ou diminuem a pena, e o estelionato, como não está no rol de crimes inafiançáveis, ele sim, é cabível de fiança. Então, nesse caso, depende muito da gravidade do delito. Se for um delito onde não houve, de fato, muitos problemas, muitas perdas, aí pode ser que o juiz ele arbitre uma fiança e de fato essa quadrilha ela saia de certo modo, pelo menos ali de forma prévia da cadeia sem antes passar, por exemplo, uma prisão preventiva, né, de investigação. É possível que uma pessoa fique presa em regime fechado por esse crime de estelionato? Sim, né, o estelionato, como tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos, né, a depender do crime, que existem também alguns aumentos de pena, né, por exemplo, crimes cometidos contra incapazes, idosos, crianças, adolescentes, idosos acima de 70 anos, são crimes cuja, hoje, apesar do pacote anticrime ter alterado, né, o tipo de ação, mas são são crimes contra pessoas que o Ministério Público não precisa da vontade expressa dessas pessoas para poder dar entrada e promover essa ação. Ou seja, existe o aumento de pena, né? E aí, sim, é alcançado uma pena maior, né? Ele pode iniciar aí o regime dele num regime fechado, né? Inclusive, após denunciado, pode ser levado ao cárcere. Já que eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas já que você falou aí no pacote anticrime, antes era incondicionado e agora passou a ser condicionado à representação, é isso? Isso. Antes do advento do pacote anticrime, a ação era pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, ao saber da notícia de que havia um crime de estelionato, ele mesmo promovia a ação sem a vontade expressa da vítima. Hoje, com o advento do pacote anticrime, em regra, os crimes são condicionados à representação, ou seja, a vítima, ao realizar o boletim de ocorrência, ela precisa dizer que tem aquela vontade expressa de representar contra a pessoa que cometeu o crime de estelionato. Todavia, existe a exceção, que são essas pessoas, que são os idosos com mais de 70 anos, os incapazes, as crianças, que aí o Ministério Público, ele toma ali uma espécie de dor, né, e ele sim promove a ação sem precisar que essas pessoas representem contra o criminoso. Mas essa mudança, no seu ponto de vista, foi benéfica para a população?
Não, ao meu ponto de vista, não foi benéfica, porque o que a gente observa é que as pessoas têm medo de denunciar por se tratar muitas vezes de quadrilhas, né? São quadrilhas ali que praticam esse estelionato e muitas pessoas têm medo de ir na delegacia denunciar. Por isso, muitos crimes de estelionato ficam impunes, porque se todas as pessoas que sofressem um golpe fossem na delegacia denunciar, a polícia com certeza focaria mais nessas quadrilhas, porque muitas vezes são as mesmas quadrilhas cometendo crimes com pessoas distintas. Então, ao meu ver, né, o tipo de ação, o impedimento que a pessoa tem por medo de ir na delegacia representar, faz com que o crime se fique impune, né? Então, ao meu ver, não. Quando o Ministério Público já tomava ciência, né, que existia o crime de estelionato, ele já promovia ação sem precisar a vítima dizer que queria levar isso para frente. Porque a vítima até chega na delegacia. Se ela registrar o boletim de ocorrência e ela não disser que quer representar, né, aí morre ali. A ação morre ali. Entende? Estou entendendo. Quer dizer que, no caso aí, está faltando que nossos legisladores venham, no caso, ser competentes para criar uma lei ou colocar esse tipo de crimes, passar a ser hediondo, uma lei mais rigorosa, que realmente o cara vai cumprir a pena, de que esse pacote anticrime aí não resolveu, pelo contrário, piorou. Doutora, e qual é a diferença da pena de reclusão e detenção? Bom, basicamente a diferença é no cumprimento do regime, né? A pena de detenção é uma pena mais branda, que possibilita ali a pessoa que está cumprindo de trabalhar ou estudar durante o dia e à noite ser ali voltar ali para a prisão. No caso de detenção, né, a pena pode ser estabelecida no semiaberto ou no aberto, né? E o de reclusão não. O de reclusão, a diferença é que ela pode ser iniciada no regime fechado, semiaberto ou aberto. O de reclusão é para crimes mais graves, né? Crimes, por exemplo, como estupro, homicídio, latrocínio, e a pena de detenção são para crimes com penas até 4 anos, né? E esses crimes, por exemplo, são a posse para consumo de droga, a lesão corporal leve, são crimes cuja pena ela não ultrapassa ali os 4 anos, e inclusive são julgados no juizado especial, né? São crimes mais leves. Basicamente a diferença é esse cumprimento. Mas todos ainda têm o aproveitamento da redução, né? Aquelas porcentagens. Todos têm a progressão de regime. Com as leis atuais é possível combater esse tipo de crime, que vem causando muito prejuízo e transtorno à população? Bom, com as leis atuais saindo do papel, indo para a prática, sim, né? E a sociedade, de certo modo, ajudando, né? Denunciando essas quadrilhas, tendo mais cuidado, prevenção, né? Nessa parte de internet, porque a gente vê que as pessoas que, público-alvo que mais caem nesses golpes de internet são os idosos. Né? Então, ao receber um link, observe se o link é seguro, se realmente se trata de um link do governo. Observe os erros ortográficos, né? Não, de forma nenhuma, forneça senhas de dados de nada, né? Sem ter a certeza. Se o banco ligar, o banco é Banco do Brasil, o banco ligou para mim. Confira com seu banco, de fato, se é uma ligação do banco, porque o que a gente mais vê hoje são esses crimes. Então, assim, a lei saindo do papel, indo para a teoria, a sociedade ali, de certo modo, ajudando, denunciando esses tipos de prática, com certeza vai ser mais eficaz do que a gente vem observando nesses dias. Mas, se nossos legisladores trabalhassem no rigor da lei, poderia, no caso, colocar para ser, por exemplo, crime hediondo, porque isso aí causa um transtorno na pessoa que foi vítima, que muitos são irreparáveis. Se a pessoa tem lá uma quantidade de dinheiro, por exemplo, para você, juntou a vida todinha, e os caras dão esse golpe, o Estado vai fazer a devolução desse dinheiro? Não, em suma não. E a legislação, ela define, né, que o estelionato não é um crime tão grave, porque é um crime
que não existe, que é um crime contra o patrimônio, assim como o roubo, como o furto, porém não existe a força, não existe a grave ameaça, né? Existe para eles apenas a indução ao erro, né? Inclusive algumas teses defensivas que a defesa usa, o advogado, como a gente, advogado criminalista utiliza, é justamente o saber que a outra pessoa, né, a pessoa que está sendo vítima, muitas vezes ela negligencia o cuidado, né? Muitas vezes a pessoa não presta atenção. Então a pessoa cai num golpe por falta de atenção, entende? Aí quer dizer que, segundo, para eles, Para eles, a culpa é da vítima. né, implicitamente muitas vezes é a negligência, né? Assim, para mim, a vítima não é culpada de forma nenhuma, só que aí eles distinguem o roubo, que é um crime mais grave, com o estelionato. Os dois são crimes contra o patrimônio, porém, para eles não é algo tão grave, porque o estelionato não se utiliza da força. Entende? Quero parabenizar aqui os deputados, os senadores, que tem vários projetos construindo hospitais, muito bom, mas para esses hospitais precisa de assistência, precisa de pessoas para atendimento, precisa de medicamento, mas também uma coisa muito importante que está deixando de lado é a construções de presídio, que ultimamente não vi nem falar. Também olhar para as leis penais, colocar essas leis mais rigorosas, não só pegar um meliante e colocar dentro do presídio e jogar como um bicho. Deixar as leis rigorosas, respeitar os direitos humanos, mas que venha ter leis rigorosas para que assim a população venha ter um pouco de tranquilidade. Não essa história de sensação de segurança. A população não precisa de sensação de segurança, precisa de segurança. E vamos trabalhar para mudar essas leis e deixar dessa picuinha de briga partidária e vamos ver o bem da população e vamos deixar de ser incompetentes e passar a ser competentes. Justamente, Josenildo, a gente observa muito que quem perde sempre é a sociedade com tudo isso, né? A gente observa que não há um investimento necessário nos presídios, né? Esses investimentos a gente observa aqui do lado de fora, mas não observa lá dentro para que, de fato, os apenados sejam ressocializados.